tudo bem com vocês? Meu nome é Saskia, eu sou assistente social e atuo como perita judicial tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. E hoje eu trouxe para vocês uma lei que é super cobrada e a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que é a Lei Maria da Penha, número 11.340 de 2006. Hoje a gente vai fazer um resumão dela e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Nós temos algumas considerações iniciais que é preciso comentar. Então, qual é o intuito dessa lei? Essa lei ela cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica contra a mulher também. Ela também estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situações de vulnerabilidade e violência doméstica. Em seu artigo 2º, fala que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, ela goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. No seu parágrafo 2º, cabe à família, à sociedade e ao poder público criar essas condições necessárias para o efetivo exercício desses direitos, certo? Ainda sobre as disposições preliminares, nós temos o artigo 5º, que diz que para o efeito desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que ele cause tanto morte quanto lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, no âmbito da unidade doméstica, onde é que isso, voltando aqui, onde é que isso é considerado violência doméstica e familiar? Dentro do âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Nós temos algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher que a gente vai comentar. A primeira dela é a violência física, que é qualquer conduta que venha a ofender, né, sua integridade ou saúde corporal. Nós temos a violência psicológica, que a violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause tanto dano emocional e diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe em pleno desenvolvimento, ou que vise desagradar ainda, ou controlar as suas ações, seus comportamentos, suas crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, exploração, insulto, chantagem e violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que venha causar prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação dessa pessoa. Nós temos a violência sexual. A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que venha a constranger, ou seja, constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça ou coação ou do uso da força, né? Que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer tipo de método contraceptivo, é considerado violência sexual, ou a que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, ou a manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A gente tem uma imagem muito curta do que se estende à violência sexual, acha que é somente aquela parte carnal. E não é. São muitos detalhes que a gente tem que se atentar para a violência ligada à relação relacionada à mulher, a gente, nós mulheres.
Bem, nós temos a violência patrimonial, que é qualquer conduta que configure a retenção, a subtração e a destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens e valores e direitos de recurso econômico. Nós temos a violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria à mulher. Sobre a assistência, nós temos o artigo 9º, que fala: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes da LOAS e do SUS e do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras. Nós temos as garantias judiciais à mulher, que fala em seu parágrafo 2º que o juiz ele vai assegurar à mulher em situação de violência doméstica e familiar, no caso, a preservar sua integridade física e psicológica. Vai dar acesso prioritário à remoção quando servidora pública, vai dar manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, do atendimento pela autoridade policial. Em seu artigo 10º, nós temos na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento, ela adotará de imediato as providências legais cabíveis. Em seu artigo 10º-A, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Recentemente, essa lei ela sofreu uma alteração, ou melhor dizendo, um aditivo, que foi acrescentando ao artigo 10º o dispositivo 10A. A gente vai ver. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. No parágrafo 1º, a inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, vai obedecer algumas diretrizes. Entre essas diretrizes, salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, a garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas eles relacionados. Vai ter direito à não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminais, civil e administrativo, que tem como questionamento sobre a vida privada. No parágrafo 2º, na inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata essa lei, vai adotar preferencialmente os seguintes procedimentos. A inquirição ela será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição ela será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judicial ou policial. O depoimento ele será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar ao inquérito, no caso, né? Em outras palavras, o que a atualização traz de mais inovador é o cuidado no que tange ao atendimento da mulher vítima de violência doméstica, podendo observar que o atendimento policial ele evolui para uma condição de atendimento policial e pericial mais especializada. E além disso, preferencialmente prestado por alguém do sexo feminino, onde a mulher vai ter um pouco mais de conforto ao dar seu depoimento.
O novo texto legislativo, ele também traz como novidade o estabelecimento de algumas diretrizes, ou seja, de 3 diretrizes norteadoras do atendimento policial, os quais eles vão prezar por a salvaguarda, integridade física, psíquica, moral da vítima, a garantia de não contato entre a vítima e seus familiares com suspeitos pela agressão e a não revitimização da vítima. No artigo 11, fala no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial ela deverá, entre outras providências. Quais são essas providências? Né? O que é que a autoridade policial deve cumprir? Garantir a proteção policial, comunicando imediatamente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Vai encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde ou ao IML, o Instituto Médico Legal, para fazer os exames periciais. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Se necessário, vai acompanhar também a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences no local da ocorrência ou no domicílio familiar. E vai informar também a ofendida os direitos que ela confere, né, que são conferidos a ela. Do atendimento pela autoridade policial ainda, falando no seu artigo 12, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato, os seguintes procedimentos. Vai ouvir a ofendida, vai colher todas as provas, vai remeter do prazo de 48 horas ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas, vai determinar que se proceda ao exame de corpo de delito, vai ouvir o agressor, ordenar a identificação do agressor, vai verificar se o agressor ele tem registro de porte ou posse de arma de fogo e se ele tiver, vai comunicar às autoridades competentes para isso, no caso, né? Vai notificar a ocorrência, a instituição pela concessão do registro ou da emissão do porte. Isso tudo dentro dos termos da lei de número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Vai remeter no prazo legal os autos do inquérito policial e ao juiz e também ao Ministério Público. Passando aqui, essa mesma atualização, ela também trouxe para o termo legislativo o artigo 12A, que diz: os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, vão dar prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas de atendimento investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Ou seja, embora o tratamento dessas vítimas de violência doméstica já fosse preconizado como prioridade na legislação, houve certa sensibilidade do legislador em priorizar de forma explícita a tal necessidade no texto legislativo, que foi de suma importância. E ainda nós temos aqui o artigo 12b, que diz, no seu parágrafo 3º, a autoridade policial ela poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. A última atualização é advinda da Lei 13.505, ela se refere aos que já existiam na Lei Maria da Penha, porém, em outras palavras, reforçando assim o teor intersetorial do atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Mas a gente tem que ficar atento para as possíveis pegadinhas que poderão ocorrer a partir daí, por causa dessa atualização, principalmente em concurso. No caso da autoridade policial, a autoridade policial ela poderá, ela não deverá requisitar os serviços públicos. A gente tem que ter atenção, porque essa atualização ela é recorde de pegadinha para a gente. Ou seja, essa atualização ela não prevê obrigatoriedade. Tá bom, gente? A gente também teve a inclusão
artigo 12C, que foi agora em 2019, que diz que se verificar a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes também, o agressor ele será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Pela autoridade judicial, no caso, pelo delegado de polícia quando o município não for sede ou comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e se não houver delegado disponível no momento da denúncia. No parágrafo 1º, nas hipóteses do inciso 2 e 3 do caput desse artigo, o juiz ele será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em prazo igual, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 2. Nos casos de riscos à integridade física da ofendida ou à efetiva da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Uma coisa muito importante no parágrafo 3º, que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde. Artigo 17. É vedado a aplicação de penas de cesta básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Nós temos das medidas protetivas e de urgências. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, em prazo de 48 horas, conhecer o expediente e do pedido e decidir sobre as medidas, determinar o encaminhamento da ofendida aos órgãos de assistência judiciária, comunicar ao Ministério Público, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sobre a posse do agressor. A gente tem que ter uma atenção nessa parte, que as medidas protetivas de urgências, elas poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência, tá, gente? As medidas protetivas de urgência, elas serão aplicadas isoladas ou cumulativamente e elas poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia. No artigo 20, fala que em qualquer fase do inquérito ou instrução criminal caberá a prisão preventiva do agressor. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz ele vai poder aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente, suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convívio com a ofendida, a proibição de determinadas condutas como aproximação com a ofendida, contato com a ofendida, frequentação de determinados lugares que ela também frequenta, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes, no caso dos filhos, prestação de alimento provisório. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Nós temos também a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Ainda no artigo 23, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar o ofendido e seus dependentes a programas oficiais de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da ofendida de seus dependentes aos respectivos domicílios após o afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo relativo aos bens, guarda dos filhos e alimentação, determinar a separação dos corpos, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu novo domicílio, ou do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição independentemente da existência de vagas. Descumprimentos das medidas protetivas de urgência, teve inclusão em 2018. No artigo 24A, descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nesta lei, ele vai ter uma pena, detenção de 3 meses a 2 anos. No parágrafo 1º, a configuração do crime dependente da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
Parágrafo 2. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. E parágrafo 3. O disposto nesse artigo não exerce a aplicação de outras sanções cabíveis. Da atuação do Ministério Público. Cabe ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, isso está no artigo 26, requisitar a força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Vai ter também como fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis, cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, da assistência judiciária. Quando se fala na assistência judiciária, a gente vai ter no artigo 27, em todos os atos processuais, civis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela deverá estar acompanhada de um advogado. No artigo 28, é garantido a toda mulher, na situação de violência doméstica e familiar, o acesso aos serviços da Defensoria Pública ou da assistência judiciária gratuita. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29 fala que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com a equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrado por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 38A, o juiz competente para o registro da medida protetiva de urgência, que está incluído pela Lei 13.827 de 2019, tá? Enfim, parágrafo único. As medidas protetivas de urgência elas serão registradas em bancos de dados mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Isso também foi incluído pela Lei 13.827 de 2019. Então é isso, gente. A gente comentou sobre a Lei Maria da Penha. Foi um resumo muito breve, muito superficial, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá?